Acupuntura Brasil. Olá, esse é o Acupuntura Brasil, seu podcast dedicado à medicina chinesa. Hoje vamos falar sobre o I Ching, o livro das mutações, e o meu convidado é o professor José Bezerril. Eu sou o Carlos Alberto Gomes, psicólogo e acupunturista. Nesse episódio você vai ouvir uma conversa minha com o professor José Bezerril. Ele é doutor em antropologia, acupunturista, instrutor de Qigong, meditação taoísta, entre muitas outras coisas. Ele tem me guiado nesse meu princípio de aprofundamento no estudo sobre o pensamento chinês antigo. É um prazer muito grande apresentar para vocês esse podcast, que certamente será o primeiro de muitos com ele. Esse episódio foi gravado no dia 18 de agosto de 2020, no Instagram do Acupuntura Brasil. Esse podcast é um oferecimento Dux. Muito obrigado pelo convite, viu, Carlos? A minha formação acadêmica, né? Eu venho de uma graduação em História e depois um mestrado e doutorado em Antropologia Social, e meu doutorado foi sobre taoísmo. Eu fiz uma etnografia, né, com a escola do mestre Liu Pailin, no final dos anos 90, começo da década de 2000. Então, esse é o meu primeiro contato com esse assunto, né? Isso já há mais de 20 anos atrás. Depois disso, eu fiquei todo esse tempo estudando, né, assim como praticante, esses conhecimentos tradicionais taoístas chineses, e também trabalhando como pesquisador de antropologia, publicando artigo, né, assim, escrevendo sobre o tema do taoísmo no Brasil. Mais recentemente, eu fiz uma escolha de vida de me dedicar em tempo integral aos conhecimentos chineses, né? Eu não estou mais na universidade e estou nos cursos de acupuntura e ensinando esses conhecimentos como do I Ching, né? Estou trabalhando como acupunturista também, estou dando aula de Tai Chi, Qigong e esses conhecimentos de longa vida. Talvez para a gente começar, né? Então, qual é o lugar do I Ching no pensamento chinês? Aqui eu não falei desde a posição de um sinólogo, de um historiador de filosofia chinesa, mas mais de uma perspectiva taoísta, né? Então, se a gente pensar, o cânon taoísta são mais de 100 textos, mas certamente o I Ching é um texto bastante central, porque ele é um pilar desse pensamento, né, dessa maneira de entender o mundo de forma processual, de forma dinâmica, em termos de ciclos de transformação de Yin e Yang. O clássico das mutações, né, o I Ching, ele é um texto que, por mais que já tenha várias traduções para várias línguas ocidentais, de um modo geral, o público conhece mais como um oráculo, né, assim, pelo seu aspecto oracular, do que pelo seu aspecto, por assim dizer, filosófico, né? Então ele é um texto que faz uma descrição da vida, da natureza e da vida social, do ciclo da vida humana, em termos dessas alternâncias desse ciclo de Yin e Yang. Ele é um texto interessante porque ele, antes de ser um livro, né? Antes dele ser um livro com palavras, ele foi um conjunto de imagens. E essas imagens são extremamente sintéticas, porque elas são linhas, não são imagens de caráter representacional propriamente, né? São conjuntos de linhas. Então, todos os fenômenos do universo, né, o que os chineses antigos chamam de 10.000 seres ou 10.000 coisas, poderiam ser descritos por uma determinada interpretação de um dos chamados 64 hexagramas do I Ching, dessas 64 imagens, que são formadas por um conjunto de 6 linhas. O ponto de partida é por aí. O primeiro paralelo que eu faria é o seguinte: eu acho que a maioria das pessoas conhece o símbolo do Tai Chi, né? Então esses dois peixinhos, né, Yin e Yang, né, o peixinho branco com ponto preto, peixinho preto com ponto branco, né? Então, digamos que a síntese mais minimalista desse pensamento processual chinês está expressa nesse desenho. E digamos que o I Ching seria uma espécie de desenvolvimento desse argumento com um tipo de simbolização levemente diferente, mas, de novo, nós estamos falando desse, né, processo de oposição, complementaridade, transformação e alternância de Yin e Yang. E talvez a gente poderia pensar que os 64 hexagramas colocados em sequência, formando aquele quadrado com um círculo fora, ele é uma outra maneira de desenhar esse mesmo símbolo, só que como se a gente pegasse uma lente de aumento e olhasse em mais detalhes um momento desse ciclo de alternâncias. Eu acho que essa é uma maneira simples de iniciar. Os registros históricos que a gente tem, qual foi o momento, ou os momentos, ou as influências que esse clássico trouxe para a nossa prática, não só de acupuntura, mas também de todas as ferramentas de longevidade, como você fala, né? Se a gente fizer uma história do I Ching, a gente poderia dizer que esse simbolismo se perde nas brumas da pré-história chinesa. O primeiro autor mítico de referência do conhecimento do I Ching é o sábio Fuxi, né? O imperador xamã, fundador da civilização chinesa, né?
Segundo a tradição, aí eu estou falando um pouco mais desde a tradição oral do que de uma historiografia desse material, ele que teria inventado essa representação, né, de yin e yang como linha contínua, linha partida, e depois organizado essas linhas em 8 trigramas e combinado esses 8 trigramas nos 64 hexagramas, né, assim, para falar do básico. E também está associado ao Fuxi outros diagramas que estão associados ao I Ching, que são o livro do rio, né, diagrama do rio, e o livro Luo, que são uns diagramas de pontinhos, né, de 1 a 10, agrupados aos pares. Eu não sei se você já viu esse desenho. O I Ching também ele permite todo um conjunto de especulações de numerologia chinesa, né? Então, digamos que o fundador mítico, né, o primeiro cara a quem alguém atribui esse simbolismo é o Fuxi, né, esse fundador da civilização chinesa. Depois, os 2 fundadores da dinastia Zhou, né, antes do ano 1000 a.C., que são os autores dos primeiros textos com comentários sobre os hexagramas e as linhas, que a gente conhece até hoje, que sobraram no livro do I Ching. E depois, no século IV, V a.C., o filósofo Confúcio também não só comentou também de novo os hexagramas e as linhas, como escreveu um conjunto de comentários que ficou conhecido como as 10 asas. Esse texto atravessou a história da civilização chinesa, então tem vários comentaristas ao longo da história chinesa. Esses conhecimentos serviram de inspiração para o desenvolvimento do Feng Shui, né, da geomancia chinesa, serviram para o desenvolvimento de certas formas de meditação taoísta, de Qigong, de artes marciais, né? Se a gente pensa, por exemplo, no Tai Chi Chuan e na palma de 8 trigramas, que são 2 artes internas famosas mundialmente, o simbolismo do I Ching participa na explicação de uma série de princípios, inclusive de princípios de aplicação marcial, mas também do aspecto, por assim dizer, cosmológico, filosófico dessas artes marciais. O simbolismo do I Ching também é usado para descrever a vida humana, né? Os chamados 12 hexagramas do calendário, que formam o ciclo do ano, eles formam também o relógio da grande circulação de energia na acupuntura, e eles também formam o ciclo da vida humana, do nascimento à morte, né? Na explicação taoísta sobre o cultivo da longevidade. Então, esse material está presente em vários contextos. A gente vai encontrar também em certas formas de cronoacupuntura, né? Alguns tipos de cronoacupuntura, como o método da tartaruga mística, usa também esse conhecimento do I Ching acoplado com o relógio da grande circulação de energia do dia, né? Então a gente vai encontrar esse material em vários lugares, assim, às vezes de forma mais explícita mesmo, usando os trigramas ou os hexagramas, mas por trás disso tem toda uma discussão de ciclo, né? De como as transformações acontecem, do fato de que o sábio é aquele que está em conformidade, o que se diz de acordo com o tempo, né, em conformidade com aquele momento cósmico, com aquelas circunstâncias, e como esse conhecimento filosófico, então, ele predispõe a um conhecimento prático, uma capacidade de perceber na vida social, na vida pessoal e na observação da natureza, qual é o momento certo de agir e como seria a ação correta. O I Ching também tem muito a ver com o tema da não ação na tradição taoísta, né? Que não é não agir, mas que é agir sem uma identidade pessoal que decide agir, é agir com base numa resposta muito sensível ao que as circunstâncias demandam, mais do que ao que a nossa vontade propõe. Eu acho que isso seria uma primeira pincelada. E aí, no caso, assim, o contato que nós temos nas sociedades ocidentais, eu não diria exatamente que o Brasil é um país ocidental, mas digamos que nós estamos nesse campo, né? O contato que a gente teve com o I Ching deve muito à tradução que foi feita para o alemão, né, do sinólogo Richard Wilhelm, que era amigo do psicólogo Carl Gustav Jung. E o Jung escreveu um prefácio para o I Ching justamente em que ele aplica, né, a sua teoria da sincronicidade para explicar o funcionamento do oráculo, né? Então, ele foi um dos caras que com certeza contribuiu para que esse texto se tornasse mais conhecido dos leitores que falam e leem línguas ocidentais. Legal, a coisa do oráculo é um tema que chama muito a atenção, né? Eu tive pequenas oportunidades de ouvir, né, mestres falando sobre esse oráculo Xin. E é uma coisa bem diferente da noção que a gente tem, né? Por exemplo, de horóscopo. Sim. É uma outra perspectiva. Quando você fala do não agir, né? Que é muito interessante também, que é no fundo agir segundo uma integração nossa com o movimento da natureza, que a gente não está acostumado a entender, a compreender. É verdade, né? É verdade. É muito além da nossa percepção, porque para estar no lugar onde a gente perceba essa integração, né, a gente tem que estar num outro nível de interação com a natureza, né? Então eu vejo isso como um grande abismo para quem começa a estudar medicina chinesa, né?
Sim. porque ainda não está habituado com uma integração, com uma possibilidade de tamanha integração do nosso corpo com os outros corpos, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, tentando ainda, né, falar para quem não tem tanto contato com o pensamento chinês. Fala um pouco sobre essa distância filosófica, né? Uma distância de perspectiva filosófica, legal, metafísica, para isso tudo aí que não é metafísico, né? Eu acho que de onde a gente poderia partir? Quanto mais escolaridade a gente tem na escola ocidental, né, na universidade, etc., mais de alguma maneira a gente se depara com uma história do pensamento que tem como fundo uma filosofia que é uma filosofia da essência, né? Uma filosofia do ser, e com a qual se rompeu poucas vezes na história da filosofia e está se rompendo mais recentemente, né? Em alguns debates recentes, né? Tem alguns filósofos ocidentais que querem romper com a chamada metafísica da presença. No caso chinês, o interessante é que não tem nenhuma noção de ser, nenhuma noção de essência por trás das reflexões que aparecem no I Ching ou no livro do Caminho da Virtude, né? no Dao De Jing, em outros textos taoístas importantes. Em vez de alguma coisa que estaria fora do tempo e que seria o que é verdadeiro, porque tem um núcleo duro, né, de duração, de estabilidade, o pensamento do I Ching é um pensamento sobre o movimento, né, a transformação que gera a continuidade. Então, não tem nenhum ser que permanece, e tem uma noção inerente, né, nessa descrição, que é a noção de caminho natural, né, de Tao. E eu acho que sobre isso também vale a pena dizer, embora, né, isso fique claro na tradição taoísta, que não é um objeto de especulação racional, viável, a gente não vai entender isso com o nosso intelecto, a gente vai entender isso desenvolvendo uma certa sensibilidade para os processos naturais, que é mais intuitiva, mais integrativa do que analítica, digamos assim. Vou tentar resumir isso num dito taoísta, isso é interessante, porque se diz assim: Tao é Tai Chi, e Tai Chi é a harmonia de Yin e Yang. Então, é um jeito de explicar o Tao sem explicar. Mas justamente a harmonia de Yin e Yang é isso que a gente está vendo aqui no texto do I Ching e no símbolo do Tai Chi que eu apontei para vocês. Então, o que é o caminho natural são esses processos da vida, do viver, não só humano, né? Os processos do movimento do Qi pelo universo, porque também não é só dos seres animados, né, dos seres que a gente considera vivos, né, também é o movimento dos astros, dos minerais, né, não é só dos animais e plantas, e, enfim. Né, e na cosmologia chinesa, seres invisíveis também, né, deuses, espíritos e tal. O que está em jogo aqui é justamente que a gente tem que romper com todo um pensamento em categorias estanques, em oposições que, assim, se a gente pensa no princípio do contraditório, né, na lógica formal de Aristóteles, né, uma coisa não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou é uma coisa ou é outra. Né? Então, no pensamento chinês, isso não é assim. E no pensamento chinês, então, a gente não tem um sujeito sólido, nem objetos sólidos, não tem uma separação entre o ser humano e a natureza de forma sólida. O que a gente tem é um fluxo de Qi, né? Os sinólogos franceses traduziriam como sopros, né? De ventos, de movimento de vida. E é isso que esse clássico, no caso, tenta descrever com essas imagens. Um aspecto disso é um aspecto propriamente cosmológico, né, que se parte do vazio, da não manifestação, para a manifestação dos 10.000 seres, né, de todas as coisas. Tem uma gradação, uma maneira de descrever isso com esse simbolismo. Essa descrição está em consonância também com aquele poema do Tao Te Ching que diz que o 1 gera 2, o 2 gera 3 e o 3 gera os 10.000 seres. Né? Dá para fazer analogias entre esse pensamento taoísta em Lao Tzu e o que aparece no I Ching. E claro, como, né, a sua página, né, é uma página de medicina chinesa, com certeza pode ser interessante a gente fazer um estudo comparado também, olhando para os clássicos da medicina, como o Clássico Interno do Imperador Amarelo, né, que também é um importante texto para esse pensamento yin e yang, embora ali também o tema dos 5 movimentos esteja mais preponderante. Né, os 5 movimentos não aparecem no I Ching. No I Ching, os 8 trigramas substituem os 5 movimentos. Depois, posteriormente, tem uma sobreposição dessas duas cosmologias e tem correspondências, né? Como os trigramas correspondem aos movimentos ou elementos. Os trigramas vêm antes? Existe esse registro? Sim, você sabe o que é mais antigo? Isso é uma boa pergunta, né? Porque o Huangdi Neijing que a gente tem é da dinastia Tang, né? Então se imagina, o Imperador Amarelo se diz que é de
né? Não sei quantos mil anos antes de 3.000 anos antes de Cristo e tal. Mas ninguém nunca viu esse cara. Ele é um personagem mítico, né? A tradição acredita nesses imperadores, né? Reconhece esses imperadores fundadores. Não sabemos. E o livro que a gente tem hoje para estudar, né, as traduções que a gente conhece, é aquele texto comentado, né, do Wambing, da dinastia Tang, já é da era cristã, né? Então é difícil dizer. A mesma coisa o I Ching, né? O I Ching que a gente tem, a versão mais antiga é da dinastia Zhou, né? De 1000 e tanto antes de Cristo, que foi o que sobreviveu, né? Porque se diz que tinham esses símbolos antes, né? Em dinastias anteriores também, né? Tem essa, inclusive a dinastia anterior à dinastia Zhou, a dinastia Shang, se não me engano, tinha os seus próprios Qua, né? Os seus próprios hexagramas também. Tinha uma versão do clássico. Mas é difícil datar isso porque tem essa disputa, né, entre o que um historiador, um arqueólogo poderia realmente apontar. Quando a gente olha para a história da medicina chinesa, né, tem esses materiais recentes aí da dinastia Han, né, de uns túmulos, acho que Mauandui, que encontraram coisas que dá para a gente ver. Mas, obviamente, o que a gente tem hoje, tanto de I Ching, de taoísmo e de medicina chinesa, é o produto de várias sínteses, né, ao longo das dinastias e atualizações e confluências de coisas que originalmente estavam separadas na civilização chinesa, né? Então eu acho um pouco difícil dizer o que é mais antigo, sabe? Muitas coisas se perdem, né? A cada era, Sim. né? Um pensamento se impõe, né? Politicamente. Sim. E destrói o anterior, né? E aí o que a gente vai vendo são esses ciclos, né, de recuperação e reconstrução do pensamento. Sim. Muitas vezes nas mudanças de dinastia, né, inclusive de destruir textos, né, de sumir com seus representantes. Então, realmente, o que a gente tem hoje é o que sobreviveu e não é à toa. Então, todos esses textos que são Jings, né, que são clássicos, né, como o livro do Imperador Amarelo também, né, o clássico do Imperador Amarelo, eles são textos considerados de uma importância ímpar porque eles têm uma riqueza que os permitiu atravessar os milênios, né, não só os séculos. Né. Esses textos são muito especiais porque, embora muito antigos, às vezes numa linguagem muito arcaica, eles têm uma possibilidade de atualização, né, de inspirar as novas gerações na compreensão desses conhecimentos tradicionais chineses. É uma tentativa de dar um básico, né, de dar um chão, né? Sim. Eu vejo assim, canon, né? É um cânon. Uma coisa que eu pensei aqui, que pode ajudar a gente a passar para o segundo tópico, Certo. é que a gente tem, de um modo geral aqui, né, no nosso Ocidente aqui, né, um contato com o pensamento chinês via medicina, né? Pelo menos é a maioria. E a perspectiva nossa de medicina é uma perspectiva de cura, né? De doença e cura. Sim. De problema-solução. Sim. Então a gente acaba indo atrás da filosofia com uma tentativa de entender, né? Mas o ponto de partida é totalmente diferente do ponto de partida Exato. deles, né? Exato. A gente não aprende filosofia, pensamento chinês para viver o pensamento chinês. Exato. E sim para tentar aprofundar um conhecimento na técnica da medicina chinesa. Então acho que fica um disparate, né? Assim, Sim. a gente pode até estar sendo um pouco chato para quem não está, né, muito interessado, porque é natural isso, assim, as pessoas, né, a gente quer aprimorar nossa técnica para poder resolver mais problemas. Né? É verdade. E isso não tem nada a ver com o pensamento chinês. É verdade. Né? Os caras que criaram essas coisas, sei lá se foram pessoas, né? Também tem isso, não dá para saber, não criaram para solucionar problemas. Né? Eles estavam observando o mundo e queriam descrever aquilo de alguma maneira. Né? Então, é interessante como tem, eu acho uma... Desculpa, deixa você terminar. Não, né? Era isso, eu queria te perguntar o que você pensa sobre isso, assim, porque você, ao contrário da maioria de nós, se aprofundou no estudo disso, né? Pouquíssimos acupunturistas chegam ao ponto de fazer uma pesquisa em filosofia e pensamento chinês. Sim. Eu queria fazer essa pergunta para saber da sua perspectiva o que você pensa disso. A sensação que eu tenho, assim, pensando na civilização chinesa em termos um pouco mais globais, não só na medicina, é que essa mesma compreensão, assim, yin e yang, cinco movimentos, etc., ela serve para a base de muita coisa, né? Ela orienta a política, as artes marciais, a medicina, as técnicas de longa vida, certas maneiras de manejo das relações sociais, né? E vários outros conhecimentos técnicos, né? A organização do espaço e tal. Então é como se
com muito poucos princípios. Isso o Marcel Granet, né, que é um sinólogo francês clássico, ele aponta para isso, né, de que o pensamento chinês é de caráter sintético. Então ele, com muito poucos princípios, ele tem muitas aplicações para esses princípios. Obviamente os princípios não foram criados para serem aplicados assim nessa lógica utilitária que a gente pode imaginar, né, como você estava colocando, de solução de problemas, mas eles são a expressão vivida de uma certa compreensão muito fina e pouco verborrágica, digamos assim, de como os processos naturais funcionam, num nível que alguém que compreende bem isso percebe que são os mesmos processos operando em diferentes instâncias, né? E é nesse sentido, agora eu queria falar um pouquinho sobre a medicina, né? E nisso aí fica bem mais claro, né, a ideia da medicina chinesa, que o ser humano não é uma coisa à parte. A gente todo o tempo está sendo permeado por esse ti da natureza, né, dos 5 movimentos, por essas condições atmosféricas, das estações, etc., porque nós somos um pequeno universo. Não é por acaso. Não é como se tivesse um mundo lá fora que aí nos ataca, né, um mundo meio malvado, perigoso, né, que nos ataca. Mas é porque nós somos uma parte desse mundo. Na verdade, a gente tem a ilusão de que a gente está separado. A gente construiu um senso, né, de privilégio, de diferenciação em relação à natureza, mas do ponto de vista do pensamento chinês, o ser humano é uma pequena natureza, né, uma forma de organização dessas mesmas forças e princípios e processos de uma maneira particular, né? Então, acho que isso é bem interessante. E aí, assim, todo esse, por exemplo, né, a maneira como a medicina chinesa pensa, né, os fatores patogênicos, né, externos, internos, os tipos de padrões de desarmonia, tem tudo a ver com uma continuidade entre a grande e a pequena natureza, e não com uma oposição, como de alguma maneira a civilização ocidental construiu, né? Que primeiro é uma oposição ser humano-natureza, dentro, fora, né? Eu e o mundo, né? Essas oposições não fazem muito sentido quando a gente pensa em termos desse pensamento taoísta de fundo, né? Pouco tempo atrás eu fiz uma conversa aí também com uma psicóloga, a gente estava falando de psicossomático. Uhum. Psicossomático é uma coisa muito louca, né? Porque assim, você pressupõe que existe uma separação, para depois ter que juntar. aí depois junta. Exato. Sabe, é uma loucura isso. Exato. E mesmo quem estuda psicossomática aqui, né, na nossa medicina brasileira, ocidental, Sim. mesmo quem estuda isso, vive esse conflito. Eu me lembro que eu trabalhei com psicologia hospitalar num hospital, né? Sim. E o nosso trabalho era ajudar os pacientes e os médicos a tomar decisões, porque tinha gente que não ficava bom, operava e era para ficar bom e não fica, e o contrário Sim. também, enfim. E a gente tinha essa questão, mas peraí, mas o que a pessoa pensa está influenciando, então, lá no resultado da cirurgia? Uhum. Aí existia essa dúvida, né? O Ocidente duvida disso. Uhum. Hoje, cada vez menos, né? Sim. Né? Que bom. Mas essa questão é colocada como se ela realmente existisse. Uma E pra gente que estudou medicina chinesa, um pouquinho que seja, a primeira coisa que cai por terra é isso, né? Sim. Não há separação, nunca houve e nunca haverá. Isso é teórico, é um modelo que venderam, né? E a gente comprou. É muito básica essa contradição na nossa vida, né? Ela é muito presente no mais básico, assim, no mais imediato. Por exemplo, alguém fala alguma coisa, né? Chega no teu consultório e fala uma coisa assim, na mesma hora você percebe que o que ele está dizendo está influenciando. É uma coisa só, não está ligado, é uno, né? Sim. E esse é o grande abismo que eu acho que acontece, né, quando a gente começa a pensar mais sobre isso. A gente vai se deparando com essa contradição dia após dia, né? É verdade, é verdade. Teve um comentário aqui que alguém perguntou como eu faço para saber mais, para estudar mais, para ter acesso a mais. Né, a fonte de mais informação sobre isso está aqui, ó. Esse cara aí. É ele mesmo. Você está no lugar certo. O grande segundo tema aqui, né, é a gente falar mais especificamente sobre a aplicação do I Ching como oráculo. E aí, eu acho que nem vou falar mais nada, eu vou deixar você falar, porque isso aí já é a pergunta. Acho que aí a gente precisa entender o seguinte, o aspecto filosófico e o aspecto oracular, eles andam juntos, né? Então, se a pessoa diz, não, eu só quero saber do oráculo, eu não quero saber nada da filosofia, o uso do oráculo fica bem capenga, porque você não consegue entender nenhum simbolismo. E o que é que está em jogo no oráculo, digamos assim, né?
Então a gente poderia dizer que o I Ching é como se ele tivesse dois lados, né? Ou duas pernas, duas asas, como vocês quiserem. Ele tem uma dimensão que é cosmológico-descritiva, né? Uma tentativa de nomear essa observação dos processos, né? Do movimento natural. E o oráculo seria uma ferramenta, digamos assim, prospectiva. Numa determinada situação, quando o meu nível de entendimento não me permite reconhecer nessa situação qual é o processo que está em jogo, qual seria a atitude sábia diante dessa situação, eu utilizo o oráculo para investigar o que está acontecendo aqui. Tem esse tema no uso do oráculo, né? A gente precisa, primeiro, o oráculo não pode substituir a sua própria sabedoria, seu próprio discernimento, sua própria bússola interna, digamos assim, sua capacidade de encontrar um norte existencial, né? Do que você está fazendo da sua vida. E a gente usa o oráculo naquelas situações que existe um dilema grave, uma coisa séria, que eu não tenho recursos de dirimir sozinho. E aí o oráculo serviria para me apontar uma direção ou descrever uma situação que eu não consigo discernir com os meus próprios recursos, né? Mais ou menos esse é o sentido. Eu queria sintetizar sobre o oráculo é isso, que o oráculo é uma consequência natural da gente ter entendido primeiro a cosmologia do I Ching. E o oráculo é o complementar do estudo, né? Então, primeiro eu entendo o clássico, eu uso esse clássico para olhar para a natureza, para a vida social, para a minha própria vida, e em algumas situações o meu entendimento desses fluxos, desse processo de yin yang não é suficiente, e o oráculo me lança então uma luz, né? Me dá uma direção, uma descrição da situação, e com sorte também um conselho para uma pessoa sábia, porque isso é interessante, o oráculo sempre te responde do ponto de vista do sábio, né? Ele sempre vai dizer, olha, uma pessoa sábia nessa situação se posicionaria assim. Porque para ser tolo a gente não precisa, a gente pode ir sozinho, né? Por conta própria a gente consegue, não precisa ninguém ajudar, né? Então o oráculo sempre vai dar um conselho de sabedoria, né? Assim, se você entende o mundo dessa maneira, numa situação como essa, você sabe que não é indicado, por exemplo, avançar. É melhor se recolher. Como, por exemplo, na live que a gente fez, eu e o Pedro, uns meses atrás, no começo da pandemia, a gente fez uma live sobre Xing, né, também, e ele me pediu para fazer uma consulta oracular para a gente discutir. E, curiosamente, o hexagrama que saiu bem no começo, quando a coisa ainda não estava tão feia quanto agora, foi retirada, que é um hexagrama sobre você se recolher, fazer uma retirada estratégica, antes que a situação tenebrosa se alastre de tal maneira que ela saia do seu controle e você tem que sair correndo, né? Então era um pouco sobre isso naquele momento, né? Sobre a necessidade de recolhimento, de se proteger, de tirar o time de campo. Bem na época que estava começando a se falar, quando a gente ainda tinha alguma diretriz de saúde pública, né? No sentido do isolamento social e tal. O que eu poderia dizer sobre o oráculo, para quem tem curiosidade, nunca jogou o I Ching, é que ele tem uma impressionante convergência, coerência com as situações, desde que a gente faça perguntas bem formuladas. Então, existe também uma arte de saber perguntar adequadamente. Por exemplo, perguntas de sim ou não são perguntas para o I Ching, são perguntas para outros tipos de oráculos. Os chineses têm aquele oráculo do bloco da lua, não sei se você já viu, que são 2 crescentes lunares de madeira, que são para perguntas de sim ou não. Se vê muito nos templos, né? Quando você vai nos templos chineses, no altar, tem às vezes um monte desses bloquinhos, porque as pessoas às vezes querem fazer uma pergunta para a divindade lá do altar. E é uma pergunta de sim ou não, né? Na verdade, tem 3 respostas: sim ou não ou gargalhada. Muito bom. É ótimo. Mas são as 3 combinações, né? Aberto, fechado ou aberto e fechado. É uma peça de madeira que é plana de um lado e arredondada do outro, né? Então, e são 2 peças, então ela tem 3 combinações possíveis como resposta. Mas, por exemplo, isso não seria o que a gente faz no I Ching. No I Ching você está pedindo uma resposta mais extensa. Vou fazer outra pergunta de história, então. Qual que é a relação da medicina chinesa com não só o I Ching, mas o oráculo de um modo geral na China? Não precisa ser de agora, mas da história que você tem, do registro que você tem. Qual é a relação com a medicina mesmo, assim, o médico e o oráculo? Na verdade, varia muito, né? Porque eu já vi, por exemplo, métodos de pulsologia chinesa baseados no I Ching. Você sente os hexagramas no pulso, né? Por exemplo, né, o professor Henrique Afonso, né, que é um estudioso de pulsologia aqui de Brasília, com quem eu já estudei também, ele menciona esse estilo de pulsologia no curso dele, né, de pulsologia chinesa. Eu já vi também alguns tratamentos, né, que você identifica
pelos trigramas, quais são os pontos de acupuntura que você vai usar, mas sobretudo são métodos em que você tem uma expressão mais evidente do taoísmo na medicina, o que não é sempre o caso, né? Sobretudo na medicina chinesa moderna, né? Que a China, a República Popular da China desenvolveu, ela eliminou muito esses aspectos que pareciam mágicos, folclóricos e tal, né? Eles foram meio que limados justamente entrando um pouco no nosso próximo bloco, nesse intuito de ficar com uma medicina mais científica, né? Que não tivesse permeada de pensamento não racional e tal, né? Mas o que acontece, na verdade, é que o que está na base entre o I Ching e a medicina chinesa é, de fato, essa compreensão fundamental de Yin e Yang. Se a gente não entendeu isso, não dá para você ser pratica medicina chinesa. Você pode ser um médico convencional que usa agulhas, mas se você trabalha com os métodos tradicionais de diagnóstico, de tratamento, você pensa em termos das etiologias e patologias tradicionais, você entende de harmonia de Yin e Yang. Na verdade, o médico chinês é um especialista em harmonia de Yin e Yang no corpo, né? no organismo. E nisso a gente poderia dizer também que, né, num certo sentido, a medicina chinesa é como um Qigong, né? Você está com as agulhas e os outros recursos, a fitoterapia, a moxa, a ventosa, etc., mobilizando o Qi, né? Tirando onde é excessivo e aumentando, suplementando onde ele é deficiente, removendo bloqueios, né? Extraindo fatores patogênicos e por aí vai. É uma forma também de trabalho sobre o Qi, né? Análoga ao que alguém que trata com exercícios, né? Com outras coisas, né? Mas, então, o fundamento está, primeiro, assim, na dimensão mais epistêmica da medicina chinesa, né? O pensamento Yang é a espinha dorsal, né? Se você tira isso da medicina chinesa, você tira tudo, ou quase tudo, do que é próprio à sua racionalidade. E tem alguns métodos de diagnóstico e tratamento que são esses mais propriamente taoístas mesmo, em que essa relação fica explícita, né? Por exemplo, nesse método de cronoacupuntura da tartaruga mística, que eu não sei se vocês que estão ouvindo, todo mundo conhece, você determina pelo horário, pela data e horário, e pelo gênero do paciente, da paciente, qual é o trigrama regente daquele momento, e isso corresponde a pontos dos 8 vasos maravilhosos, né? Os pontos de controle, né? Os pontos de influência dos vasos maravilhosos. Então, por exemplo, né? Mas é um método bem taoísta esse, né? Que você escolhe pelo horário que pontos você vai usar. Tem outros tipos de tratamento assim, né? Eu orientei recentemente numa disciplina de TCC, de uma pós-acupuntura, umas alunas que tinham feito o curso do Sionô também em São Paulo, um acupunturista francês que trabalha com a acupuntura taoísta, e ele trouxe vários métodos que tinham esses temas do I Ching, nessa correlação com os trigramas, como você usa, né, a determinação pela pulsologia, né, do trigrama correspondente, quais são os pontos que você tem que usar, tinha todo essa junção. Mas ela não é comum numa medicina chinesa mais, como dizer, mais acadêmica, né? Mais do curso formal da universidade, né? Da escola de medicina formal. Mas na tradição oral é muito comum você encontrar essas convergências mais explicitamente. Interessante, eu fiquei tentando imaginar como seria uma consulta a um médico chinês, que fosse também uma consulta a oráculo, né? Que é uma perspectiva bem mais profunda de uma relação. Muito interessante isso tudo. Sim. Vamos então falar um pouco sobre essa questão da comprovação científica, para a gente encerrar a conversa? Num certo nível, é claro que dizer que alguma coisa é eficaz, funciona ou tem valor só quando ela tem uma comprovação científica, isso é um tipo de imperialismo cognitivo ocidental, né? Ou, nos meus próprios termos de validação, isso tem sentido, ou então é uma bobagem, como a medicina ocidental faz às vezes também com a homeopatia, com outros sistemas, né? Então, de um lado, assim, no sentido estritamente antropológico, eu não sou muito favorável a esse posicionamento. Eu diria, precisamos ver dentro da lógica intrínseca ao sistema qual é a validação que ele propõe, como ele se legitima, né? E aí a gente poderia dizer, olha, a medicina chinesa é uma medicina realmente milenar, isso não é exagero, não é uma expressão comercial para a gente impressionar as pessoas, é uma medicina realmente pré-histórica, começou na pré-história chinesa. Os caras têm milênios de experiência clínica documentada, eles têm tratamento de um monte de coisa, né, inclusive doenças de difícil tratamento pela medicina ocidental. Então, desprezar os resultados da medicina chinesa porque não tem uma pesquisa baseada em evidência com duplo cego que prove isso,
é tudo isso muito rasteiro. Contudo, em tempos de terraplanismo e de eu acho, né, de auto-verdade, é assim porque eu digo que é assim, eu acho que é importante a gente ter, sim, algum critério de validação. De um lado, me parece que oferece contribuição, né, quando, por exemplo, alguém pega uma fitoterapia, uma fórmula magistral chinesa, e faz pesquisa farmacológica e testa em pacientes e mostra o resultado e mostra que é tão bom quanto um medicamento convencional. Eu acho válido, sabe, quando uma pessoa vem com a acupuntura e mostra que para uma doença ocidental de difícil tratamento, a acupuntura tem um resultado mensurável, observável, né, com todos os protocolos da ciência experimental, isso é importante, inclusive para a gente tirar a medicina chinesa, ou a acupuntura em particular, do campo da crença. Eu acredito em acupuntura, né, como se eu precisasse acreditar. Assim, claro que tem todo esse campo do placebo, né, a confiança no tratamento, ela é terapêutica, mas não é simplesmente um ato de fé, porque senão ninguém precisava fazer curso de acupuntura, a gente enfiava a agulha em qualquer lugar, a pessoa acreditava e se curava, né? Mas não é assim, né? Quem faz acupuntura sabe que não é assim. Então, tem esse outro aspecto. Mas eu entendo também que a gente precisa ter, nesse campo do debate científico, mais pessoas dispostas a estudar o pensamento chinês, a estudar os clássicos, a entrevistar os profissionais, a fazer pesquisa com a comunidade de acupunturistas, para poder descrever isso para quem não entende nada do assunto, para que possamos perceber, os outros, o público em geral, a lógica, né? A lógica interna, intrínseca, própria do mundo da acupuntura. Como é possível que a gente, por exemplo, né, coisas que há anos atrás você vê médicos mais conservadores dizendo que a acupuntura era feitiçaria, porque você enfia uma agulha no pé e diz que está tratando dor de cabeça, né? Coisas assim. Quando a gente conhece bem a acupuntura, a gente sabe exatamente que parte do pé você colocou uma agulha pensando, né, como sintoma a dor de cabeça. Então, existe uma lógica, existem explicações e existe uma experiência clínica documentada pelos próprios chineses antigos. De um lado, a gente está diante de um saber que é um saber médico, a própria Organização Mundial da Saúde reconhece, eu acho que isso é importante dizer várias vezes, a medicina chinesa como uma das grandes medicinas do mundo. Ela não é simplesmente um tratamento alternativo, complementar, ela é uma medicina. De outro lado, claro, a gente está num país de hegemonia da medicina convencional e ela entra como uma prática integrativa, complementar, por conta de uma questão institucional, né? Uma questão política, econômica, de poder. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante que a gente tenha pesquisas sérias de todo tipo, feitas pelos próprios profissionais de medicina chinesa e por outros profissionais pesquisadores qualificados, para justamente desvendar, revelar, tornar clara, de fácil compreensão, os modos de funcionamento da medicina chinesa e o seu potencial terapêutico, né? O que de fato podemos fazer com esses recursos. Eu acho que mais ou menos é o que eu teria a dizer, assim, numa tacada sem maiores. Muito bom, é a perspectiva do pensamento chinês para a questão, né? A divulgação do conhecimento, né, do chinês deve muito a algumas pesquisas que abrem o campo, né, abrem espaço para a gente falar de medicina chinesa. Né? Eu tenho essa experiência com pacientes meus que são médicos, né, que chegam sem acreditar, como muitos, né, mas que gostam de mim, confiam em mim e se permitem. E aí vai estudar e me mostra, né, aqui a polícia, artigo, o que você acha, legal. E a gente vai trocando e daqui a pouco estamos falando da mesma coisa. Né? Exato. E aí é o corpo que está inserido numa natureza, num ambiente, num ecossistema, buscando essa harmonia. E o que eu acho que é importante a gente entender é que tudo que a gente sabe sobre natureza, gente, é uma criação humana. Assim, estou dizendo isso assim, de uma forma bem antropológica, né? É uma tentativa da nossa consciência humana de simbolização dentro de uma cultura, de uma linguagem, para descrever o que a gente conhece e o que a gente consegue operar sobre o mundo. Nisso não tem nenhuma diferença entre a medicina ocidental, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica e outras terapêuticas tradicionais. Não é que se a gente descreve com os conceitos da ciência ocidental, nós estamos mais próximos da natureza como ela é. Nós continuamos diante de uma criação humana, de uma tentativa de simbolização, de dar racionalidade, de imprimir um certo significado, sentido, e obter um certo domínio, né, uma certa capacidade de intervir sobre a vida, sobre o mundo. E nisso não somos diferentes, a diferença é de linguagens e de recortes, né, de entendimento de como as coisas são. Então também não tem, talvez uma das grandes dificuldades, principalmente para quem tem uma formação em saúde convencional para entender a medicina chinesa, é que tem uma barreira epistêmica, né, tem uma diferença de
de concepção de mundo, de ciência, de corpo humano, de saúde, que a gente precisa vencer para poder entender o raciocínio chinês e perceber como ele é também internamente consistente, coerente. Né? Verdade. A primeira coisa que eu me perguntei com essa pergunta, né, se a gente precisa ou não de comprovação científica, mas espera aí, a própria medicina chinesa já é uma ciência, né? Ela já se comprova há tanto tempo com os seus métodos muito claros, né, de observação, com os seus registros milenares, né, de tratamento enfim, o que a gente está chamando de ciência e de comprovação científica, né, não necessariamente é uma oposição. Exato. Que fica parecendo que a ciência está de um lado e a medicina chinesa do outro. Né? Exato. Não está. Exatamente. A conversa terminou assim, sem a gente se despedir, né? Mas nessa época no Instagram ainda tinha aquela restrição de tempo. Mas fica aqui o meu agradecimento ao Bezerril pelo carinho e a disposição dele em passar o conhecimento que ele tem. Se você ficou com alguma dúvida específica em relação ao I Ching, fala com ele no @ticuntaoísta e interaja comigo também lá no Instagram, no @acupunturabrasil. Agora, 1 minuto do pensamento chinês antigo com o professor José Bezerril. É ele mesmo. O filósofo Confúcio elaborou 10 comentários que nos ajudam no estudo do I Ching. Eles se chamam As 10 Asas. No Grande Tratado, capítulo 11, parágrafo 7, ele afirma: para compreender a diversidade desordenada das coisas e explorar o que está oculto, para penetrar até as profundezas e influir sobre o longínquo, determinando assim a boa fortuna e o infortúnio sobre a terra, e consumando todos os esforços na terra, nada é superior ao oráculo. Esse é o seu comentário sobre a prática oracular do I Ching, que dá ideia da sua importância para os antigos chineses. Esse podcast é produzido em parceria com a Dux e tem o apoio de Ecofibras, Instituto Tarran, Tequiacos e Instituto Ana Cardoso, a quem eu sou muito grato por esse incentivo. Agradeço muito também pelas mensagens que chegam no Instagram, a gente mantém contato por lá e vai multiplicando as informações e o conhecimento. Nossa trilha sonora é a canção O Beija-Flor e a Flor, do Carrick, interpretada por Laura Zandonade e Felipe Veloso. A voz na vinheta Acupuntura Brasil é de Clara Marinho. Estamos chegando ao final e, como já de costume, proponho um breve relaxamento. Feche os olhos se puder. Inspire profundamente. Expire. Note como o mundo é acelerado e a gente nem percebe que está com a respiração descompassada. Reduzir o ritmo dela pode nos trazer serenidade, mesmo que por alguns instantes. Mais uma vez. Até o próximo episódio.